Relatos reais, experiências que desafiam a lógica, histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Me chamo Bruno e sempre fui muito próximo da minha prima Júlia. Desde criança, ela era como uma irmã para mim, sempre alegre, falante, cheia de energia. Mas tudo mudou quando ela completou 15 anos. Foi nesse período que os primeiros sinais começaram a aparecer. No início, eram coisas sutis. Júlia dizia ouvir vozes no quarto, principalmente à noite, quando estava sozinha. Todos achávamos que era apenas imaginação adolescente. Ainda mais porque ela tinha mania de assistir filmes de terror antes de dormir. Mas logo ficou claro que havia algo errado. Ela começou a se mostrar diferente no dia a dia. Ficava mais calada, parecia sempre cansada e muitas vezes evitava estar sozinha em qualquer cômodo da casa. Às vezes, no meio de uma conversa, Júlia parava de repente como se tivesse se distraído com algo que só ela via ou ouvia. Era como se estivesse em outro lugar, desconectada de tudo ao redor. Isso nos deixava desconfortáveis, mas ainda tentávamos não dar tanta importância, achando que era apenas uma fase. Eu lembro de uma noite específica, quando fomos dormir na casa da minha tia. Acordei com um barulho estranho, como se alguém arranhasse a parede. O som era insistente, perturbador. Levantei assustado, olhei para o lado e vi Júlia sentada na cama, imóvel, encarando o canto escuro do quarto. Seus olhos não piscavam, e ela sussurrava palavras que eu não conseguia entender. Aquilo me gelou por completo. Quando chamei o nome dela, ela virou lentamente a cabeça, e o que vi naquele olhar não parecia ser dela. Parecia que outra coisa estava me encarando. As semanas seguintes se tornaram um verdadeiro pesadelo. Júlia começou a ter crises repentinas, gritando com uma voz que não era a dela, grossa, profunda e carregada de ódio. Falava palavras estranhas, murmurava coisas incompreensíveis, e às vezes seu olhar parecia completamente vazio, como se não fosse mais ela. Minha tia e meu tio a levaram a médicos e psicólogos, mas nada nos exames explicava o que estava acontecendo. O episódio mais marcante aconteceu durante um jantar em família. De repente, Júlia ficou pálida, largou os talheres e começou a se contorcer na cadeira. Um grito estranho escapou de sua boca, e logo em seguida, ela vomitou toda a comida que tinha acabado de comer. Minha tia chorava desesperada. Meu tio tentava segurá-la. E eu só conseguia pensar que aquilo não podia ser apenas psicológico. Foi então que minha avó, sempre muito religiosa, falou com convicção: "Isso é coisa do demônio." Aquela frase cortou o silêncio da casa, e um arrepio percorreu a todos. Naquele momento ficou claro que estávamos diante de algo muito maior e mais assustador do que jamais poderíamos imaginar. Depois daquele episódio no jantar, minha família começou a buscar qualquer tipo de ajuda espiritual. Padres, pastores, benzedeiras, todos vinham à casa, rezavam, faziam cruzes, borrifavam água benta, mas nada parecia funcionar. Pelo contrário, quanto mais tentavam, mais Júlia ficava violenta, como se reagisse a cada palavra de fé com raiva pura. Havia momentos em que ela gritava sem motivo aparente, batia portas e corria pelos corredores, deixando todos em pânico. Houve uma noite em que uma vizinha evangélica veio até nossa casa para fazer orações. Enquanto ela recitava os versículos, Júlia começou a gritar com uma força assustadora, tão alta que parecia que a casa inteira iria desabar. Pulava na cama, chutava móveis e repetia incessantemente: "Eu sou o demônio. Vocês nunca vão me tirar daqui." A vizinha tremia de medo, tentando manter a calma, enquanto minha prima cuspia no chão e nos encarava com um ódio que gelava a espinha. O ar do quarto parecia pesado, sufocante,
como se cada respiração fosse carregada de tensão e medo. Depois daquela noite, ninguém mais teve coragem de tentar rezar perto dela. Minha família estava exausta, desesperada e sem saber o que fazer. Foi então que minha avó, com sua fé inabalável, decidiu que não desistiria. Todos os dias, ela fazia orações silenciosas, acompanhando cada palavra com velas acesas, insistindo mesmo diante da resistência assustadora de Júlia. Era como se ela tivesse assumido uma batalha que ninguém mais ousava enfrentar, determinada a proteger a neta de algo que nós ainda não compreendíamos totalmente. As crises começaram a acontecer com mais frequência. Às vezes, no meio da madrugada, Júlia levantava de repente e começava a bater as portas da casa com força, acordando todos os moradores. Em outras ocasiões, ela ficava horas parada no escuro, encarando as paredes, murmurando palavras que ninguém conseguia compreender, mas que pareciam carregadas de raiva e desespero. Uma vez, quando entrei no quarto dela, a encontrei pulando na cama, os olhos arregalados, gritando que o corpo dela não era mais dela, como se estivesse lutando para expulsar algo invisível que a dominava. Minha avó, firme e determinada, entrava todos os dias no quarto para rezar com fé. Cada vez que ela pronunciava suas palavras de oração, Júlia reagia com fúria, se debatendo, chutando móveis e gritando de forma tão intensa que parecia impossível conter. O medo se espalhava pelo ar, mas ao mesmo tempo era a única esperança que tínhamos. Aos poucos percebi que aqueles momentos de oração, apesar do horror, traziam uma espécie de resistência, um fio tênue de normalidade que nos segurava e nos fazia acreditar que ainda havia uma chance de salvar minha prima do que quer que estivesse tomando conta dela. Durante meses, minha avó insistiu nas orações. De manhã, de tarde, de noite. Ela nunca falhou. E aos poucos, fomos percebendo que Júlia já não tinha tantas crises como antes. Os surtos ficaram mais curtos, os gritos menos frequentes. Até que, depois de muito tempo, ela começou a recuperar a consciência de forma lenta. Voltava a conversar, a sorrir, e parecia não se lembrar de grande parte do que tinha acontecido. Era como se ela tivesse voltado de um lugar distante. O quarto, no entanto, nunca mais foi o mesmo. Sempre que eu entrava lá, sentia um frio estranho, uma energia pesada que não passava. Hoje, Júlia leva uma vida normal, mas minha família evita tocar nesse assunto. Minha avó diz que foi a fé que venceu aquela batalha, mas eu nunca consegui esquecer o que vi. Eu sei que, por um tempo, algo maligno esteve ali, dentro da minha prima. E às vezes, quando olho para ela, ainda me pergunto se aquilo foi realmente embora ou se apenas está esperando o momento certo para voltar. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.